Mi nombre es William. Me gustaría de agradecer la invitación para hablar sobre tumores malignos de alto grado em nome do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. E vamos começar com essa discussão com um caso de um paciente masculino de 19 anos que em maio de 2014 começou com déficit motor progressivo e terminou com a paraplegia completa. E ao mês seguinte foi operado com a laminectomia de urgência decompressiva, mas não tinha neste momento um diagnóstico histológico adequado. A patologia demonstrou uma neoplasia maligna com células pequenas, redondas e azules e uma imunohistoquímica que demonstrava tratar-se de um sarcoma de Ewing. E este é um tipo de situação que é relativamente frequente, porque neoplasias primárias de alto grado frequentemente se apresentam inicialmente já com pacientes com uma grande quantidade de dor, ou eventualmente com algum signo neurológico, ou com déficit motor progressivo. E, portanto, muitas vezes o cirurgião se quer um pouco mais ansioso e acaba fazendo o procedimento sem que todos os estudos adequados pudessem ser feitos previamente. E sabemos que quando temos um tumor primário e não há enfermidade metastásica reconhecida, há uma tentativa com a intenção curativa. E, para tanto, necessitamos de utilizar tratamento multimodal agressivo. Há vários modos de tratar, e o tratamento depende da ubicação do tumor, da extensão da enfermidade, tanto local quanto sistêmico, ensaio ou não metástases, e também o tipo histológico do tumor. Todos esses pontos são muito importantes para compreender que tipo de tratamento devemos fazer. Em geral, o tratamento cirúrgico é bastante importante, e sabemos que em sarcomas de outros sítios que não a coluna vertebral, a qualidade e margens de ressecções são importantes para garantizar um risco mais pequeno de recorrência local. Sabemos que em pacientes que têm as margens marginais, que são aquelas margens que são hechas na cápsula do tumor, há uma recorrência em 1/3 a 2/3 de todos os casos. E quando logramos uma margem ampla em procedimento cirúrgico, há uma redução muito importante de taxas de recorrência, que podem ocorrer entre 10% e 30%. Na coluna temos um problema mais difícil, porque as taxas de êxito de ressecção com margens amplas são mais pequenas, por conta da dificuldade anatômica para fazer uma ressecção. Mas antes de pensar em qualquer tipo de procedimento cirúrgico, quando sabemos que estamos tratando de um tumor de alto grado, é necessário compreender se necessitamos fazer algum tipo de tratamento neoadjuvante, que é feito antes do procedimento quirúrgico, ou se necessitamos de algum procedimento adjuvante depois do tratamento cirúrgico. E objetivos de tratamento neoadjuvante, quando possível fazer algum tipo de químio ou rádio neoadjuvante, seria reduzir os riscos de micrometástases à distância, reduzir o risco de recidiva local e também facilitar um pouco a ressecção se conseguimos uma efetividade boa de quimioterapia com redução do tamanho do tumor. E tratamento adjuvante, que existe depois do tratamento cirúrgico, tem como objetivo reduzir os riscos de micrometástases e também tratar uma eventual enfermidade residual. Sabemos que para tumores de alto grado, que são mais frequentemente representados pelo sarcoma de Ewing e um pouco menos frequente por osteosarcomas, são tumores que têm alguma sensibilidade à quimioterapia, e para isto sempre procuramos fazer, antes de qualquer tipo de cirurgia, uma exposição do paciente a uma quimioterapia neoadjuvante, seguida de um procedimento cirúrgico, idealmente com ressecção em bloco, preferencialmente com margens amplas, e depois um tratamento adjuvante. Vamos ver um outro caso, como exemplo, de uma mulher de 55 anos, que começou com dolor noturno em coluna torácica à esquerda, que despertava esta paciente durante a noite e que descobriu uma lesão na união costo-vertebral. Esta paciente foi então submetida a ataque de tórax, abdômen, pelvis, uma gamografia óssea e provas de laboratório, sem identificação de nenhum outro sítio tumoral. Depois disto, hicimos acá uma biópsia guiada por TAC, o que nos permitiu compreender que trata-se de um sarcoma de Ewing. E, portanto, teremos um tumor primário de alto grado. E vamos, então, fazer um tratamento neoadjuvante com quimioterapia, e acá podemos ver uma redução tumoral importante depois da quimioterapia, com a redução de volume tumoral total. Não é uma resposta radiológica total, mas há um certo grau de redução. Neste momento, existe uma nova investigação sistêmica com TACs de tórax, abdômen e pelvis, ou com PET scan,
para compreender se há algum signo de metástase à distância. E quando não há doença metastásica, devemos, portanto, agora planificar uma ressecção em bloco. Para esses casos que são mais complexos, é sempre importante uma discussão multidisciplinária com outras equipes de cirurgia e radioterapeutas para decidir como sacar melhor esse tipo de lesão. E neste caso, para garantizar margens amplas, necessitamos de barreiras anatômicas não infiltradas e tecidos sanos por todo ao redor da lesão. Portanto, vamos acá tentar obter margens livres, utilizando o corpo vertebral como margem medial, de T3 e T4, a pleura como margem por adiante, da porção lateral, a parede torácica, e a parte dorsal, as costilhas. Para isso, começamos com o primeiro tempo de cirurgia, com o auxílio de um cirurgião torácico acá, o Dr. Ricardo Terra, que está sendo uma liberação por adiante com o uso de robô, onde é possível fazer um recorte da pleura para garantizar que tenhamos a margem anterior que seja suficientemente boa. Podemos fazer uma ligadura de vasos segmentários e também definir qual é o ponto lateral de ressecção que vamos completar por detrás. Depois, no segundo tempo, fazemos acesso posterior, com a estabilização com 2 níveis por arriba e por abaixo, com tornilhos periculares. Hacemos uma laminectomia, uma ligadura de raízes que estão saindo nestes pontos, e depois hacemos uma osteotomia sagital, o que nos permite obter uma peça tumoral livre de neoplasia, mas lamentavelmente teremos acá uma taxa muito pequena de necroses, com somente 20% de necroses, o que é algo preocupante em neoplasias de alto grado. De qualquer modo, este paciente segue com o tratamento quimioterápico adjuvante e, felizmente, depois de 18 meses, temos um resultado excelente até este momento, sem nenhum signo de recidiva local e com a enfermidade sistêmica absolutamente controlada, pelo menos hasta hoje. Há outros casos que são mais complexos e não é algo tão pouco frequente em prática clínica, como este homem de 33 anos que chegou ao nosso hospital já com um déficit neurológico rapidamente progressivo, com uma lesão muito extensa, com a confirmação de um sarcoma de Ewing também, inoperável por estes exames que temos acá, e necessitamos acá de decidir o que fazer. E optamos, neste ponto, por um câmbio de protocolo de tratamento com a radioterapia decompressiva inicial, seguida por quimioterapia, o que nos permite melhorar a condição de compressão da médula. E acá vemos um resultado de exames de imagem intermediários com cerca de 3 meses de tratamento, com uma redução expressiva do volume tumoral e também da compressão da médula. Este paciente segue uma quimioterapia neoadjuvante e, ao final da neoadjuvância, temos acá uma redução muito expressiva de volume tumoral e agora uma possibilidade de ser algo cirúrgico. Portanto, neste ponto, optamos por uma ressecção em bloco e acá tivemos um pouco mais de dificuldade e acabamos com a necessidade de fazer cortes do tumor com margens que são comprometidas, né, com a cirurgia intralesional. Mas, diferentemente do outro caso, tivemos um pouco mais de sorte e não teníamos mais presença de neoplasia em nenhum dos pontos tumorais ressicados, o que nos trouxe também um bom prognóstico. Este paciente, hasta hoje, está livre de neoplasia. E vamos agora regressar ao primeiro caso, que tivemos também naquela situação de um procedimento cirúrgico que foi feito sem saber o diagnóstico do paciente. Como podemos agora tratar com este caso, que temos uma violação de margens e um procedimento cirúrgico prévio com margens comprometidas? Hacemos a mesma coisa, mandamos o paciente ao oncólogo, que faz uma quimioterapia neoadjuvante. Vemos o resultado depois, uma redução importante de partes blandas que tínhamos extravertebral e epidural. Depois disso, revemos o paciente, se não há signos de doença metastásica, partimos para a melhor ressecção que podemos ter. Acá uma fotografia da peça com a ressecção em bloco e, felizmente, também tivemos 100% de necroses, demonstrando que em sarcomas de alto grado é sempre muito importante termos margens cirúrgicas adequadas, mas o efeito quimioterápico também é fundamental para lograrmos um resultado de qualidade de controle oncológico de largo prazo.
Como mensagem final, gostaria de reforçar que tumores primários malignos são muito pouco frequentes. É necessário uma equipe multidisciplinar e é sempre difícil de alguma tomada de decisão. Portanto, minha sugerência é sempre ter especialistas de outras áreas ajudando-nos a tomar uma decisão que seja adequada. O impacto no prognóstico depende da qualidade do tratamento inicial e sempre que é possível, devemos fazer quimioterapia neoadjuvante, seguida por cirurgia e depois por quimioterapia adjuvante. Muitas graças a todos.